A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sábado, 30 de maio do ano de 2026, estamos aí finalizando no mês de maio, mas eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, render graças a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para mais um programa Cântico Missionário. Eu já quero abrir o programa com oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por tudo. Senhor, estamos chegando ao final de mais um mês do ano de 2026 e até aqui sua mão tem nos sustentado, nos guardado, nos dado, Senhor, sustentação de fato para que nós possamos enfrentar as lutas, as adversidades, os desafios, crendo que tu já decretou vitória para cada um de nós. Eu quero te entregar, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que para ouvir esse programa, que compartilha, que participa, Senhor, tanto o programa ao vivo, quando está gravado, mas que entende, Senhor, que daqui desse programa sai uma palavra rema, que essa palavra ela transforma, essa palavra ela dá vida e vida com abundância. Obrigada, Senhor, por ter disponibilizado para nós a sua palavra. Obrigada por nos capacitar para entender, porque se não fosse o seu Santo Espírito nos capacitando, assim como aquele eunuco, a gente não ia entender como é, o que realmente se revela através da sua palavra. Mas, Senhor, tu nos dá essa condição de aprender mais de ti. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada pela sua graça que nos alcançou, Pai. Quem éramos nós? Mas tu viu algo bom em nós para que, Senhor, a sua graça nos alcançasse. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, pela sua bondade. Muito obrigada, Pai. Que a palavra que será ministrada, que todo esse programa hoje possa entrar como uma seta aos corações certos, Pai, e que ela possa trazer vida, transformação, Senhor, arrependimento. Pai, porque nós precisamos nos arrepender, porque a nossa carne ainda não está revestida, Pai, de incorruptibilidade. Então, a todo tempo, Pai, a carne nos induz a pecar, mas nos convence, Pai, dos nossos pecados e nos ajuda a nos arrependermos para estarmos cada vez mais perto de Ti. Obrigada por tudo, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo ainda que Tu há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado, 30 de maio, irmãos. Eu quero render graças ao Senhor, como foi aqui na oração, pela minha e pela sua vida, pela sua família. Agradecer a Ele porque chegamos aí, então estamos aí partindo para o mês de junho, metade do mês, está na metade. Mas eu creio que muitas coisas o Senhor ainda há de fazer esse ano. Mês de junho é meu mês. Eita glória! É o meu mês, é o mês do meu aniversário. E eu gosto, irmãos, de completar mais um ano de vida, porque é o Senhor marcando uma vez mais a fidelidade dele através de permitir eu completar mais um ano de vida. E já avisando de antemão, no início já desse programa, o programa ele está sendo gravado, nós íamos ter o programa ao vivo, porém nós estamos tendo aqui nessa semana, hoje estamos tendo de manhã, teremos a partir das 7 horas hoje também, e amanhã, a partir das 18h30, o nosso congresso da UFADAV.
com o tema Adoradoras, com texto base lá em João 4. Então, por isso, o programa, como está tendo a transmissão ao vivo do Congresso, não conseguimos transmitir ao vivo aqui o programa, mas eu estou gravando e daqui a pouquinho, assim que o Congresso acabar, o programa vai ser disponibilizado. Então, eu quero pedir para você uma coisa que eu sempre peço. Compartilhe o programa nas suas redes sociais, compartilhe o programa no seu status do WhatsApp, compartilha, vamos crescer. Eu tenho sempre batido nesta tecla. Eu não me importo, irmãos, de fato, se tem 10, 20, 30, 40 pessoas assistindo, que assistiram ou não. Importa é que essa palavra chegue aonde tiver que chegar. Se uma pessoa que você compartilhou esse programa recebeu essa palavra não tem como ela voltar vazia, ela volta com resultado. Então, se você compartilha essa palavra e essa pessoa reproduz essa palavra também, vai chegar no endereço certo. Então, irmãos e irmãs, não deixe de compartilhar, compartilhe aí o programa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através desse canal de comunicação. E também que você se inscreva lá no Instagram, o endereço é @radioadave. Se inscreve lá também, compartilha também lá a página, para que nós possamos divulgar. Sempre a Laurinha que é a nossa... Como é? Personal, né? Como é que eu posso dar o nome? Nem eu sei. Mas ela, com muito carinho, faz as atualizações lá da página, tem alguns trechos de alguns programas, avisos também. Então, irmãos, vamos nos unir. A gente segue tantas páginas que a gente acha que tem que seguir. Por que não seguir a nossa página também, para dar crescimento? Nós precisamos avançar. O slogan, você já sabe, mas eu vou repetir aqui da igreja, no ano passado de 2025 e no ano agora de 2026 permaneceu o mesmo, que é ADAVE. Em 2026, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Nós precisamos avançar, nós precisamos nos unir, nós precisamos entender que não é tempo mais de divisão, não, é tempo de união. E nós precisamos avançar. Na verdade, tempo de divisão nunca foi, não é mesmo? Mas, enfim, precisamos nos unir para podermos avançar. Jesus vai voltar. Ele deixou essa promessa para a sua igreja. E enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, trabalhando na obra do Senhor. Esse é o nosso dever, é o nosso propósito enquanto estivermos aqui. As demais coisas o Senhor vai nos acrescentar, que é bênçãos para nossa casa, para nossa família, bênçãos materiais também, que Ele dá isso também. Mas vamos colocar o Senhor como prioridade. Eu costumo dizer isso sempre. E a palavra também diz, buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas. Não que as demais coisas não são necessárias, porque elas são. Saúde, alimento, vestes. E se eu e você sabemos dessas nossas necessidades, imagine o Pai, Ele sabe, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele quer que nós deixemos de colocar essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. A primazia precisa ser dele. Ele precisa ter o primeiro lugar. E as coisas dele e as questões que envolvem a obra do Senhor, elas precisam estar em primazia na nossa vida. Todos os sábados, independente se estamos gravando, independente se estamos ao vivo, estamos aqui, porque nós entendemos que isso é uma obra para o Senhor. Existe a rádio, existe o espaço físico, mas além de toda essa estrutura, existe algo muito maior, que é o nome do Senhor. Então, compartilha, vamos nos unir. Estamos aqui com um firme propósito de engrandecer e agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Segunda Coríntios 5, 17. A palavra vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Repete aí onde você estiver, tudo novo. Repete aí, pega essa visão aí, tudo novo. Eu já mencionei aqui em outros momentos, tudo que é novo tem um cheiro diferente. Se você pega uma roupa nova, ela tem um cheirinho diferente. Pega qualquer coisa nova, ela vai vir com um odor, vai vir diferente. E assim somos nós. Aquele que está em Cristo tem que exalar um novo cheiro. Tem que exalar um novo comportamento. Tem que exalar um novo pensamento. Por quê? Porque as coisas velhas da nossa velha criatura, tudo aquilo que pertencia a um tempo de trevas na nossa vida, não nos pertence mais. Jesus, ele nos resgatou. O nosso pecado, ele tirou, ele comprou, nos comprou com um alto preço, preço de sangue. Jesus, ele veio sabendo do propósito dele. E qual era esse propósito? Morrer por mim e por você, por amor. Para quê? Para que a ruptura do pecado pudesse ser restabelecida pelo sangue de Jesus, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Irmãos, a nossa vida não termina aqui quando a gente morre. Não, muito pelo contrário. A nossa vida tem um início eterno, mas aí a decisão precisa ser aqui na terra. Enquanto estivermos com vida, aqui precisamos entender isso. Essa palavra, ela precisa ser pregada. Pessoas precisam ser impactadas para entender qual é o seu destino. Se você quer, Paulo vai falar, viver só as coisas daqui, miserável somos nós. Miserável o homem que pensa que as coisas daqui vão se resumir aqui. Não, irmãos. Eu sinto o Senhor neste lugar falando para um coração. Ou dois, ou três, né? Mas a gente precisa abrir nossa mente para entender isso. As coisas nesse mundo vão passar. E nós temos, para aquele que está em Cristo, que é nova criatura, que entende isso, nós temos uma terra preparada. Jesus, ele diz, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem algo maravilhoso esperando por nós. Mas, por enquanto, nós precisamos pelejar aqui. Pelejar no sentido de guerrear, de querer muito. Eu costumo dizer para o meu filho, que tem 14 anos, vocês já sabem que vira e mexe eu menciono, eu uso ele como alguns exemplos aqui. E a adolescência é um período onde, né, as emoções estão muito borbulhando, muitas ideias, são muitas dúvidas. E eu costumo ensinar meu filho a ser um guerreiro. Um guerreiro no sentido dele entender que as coisas aqui neste mundo, elas precisam ser ganhas com garra. Eu falo, filho, muitos momentos na nossa vida a gente vai ter que sangrar. Sangrar no sentido de querer muito algo. Porque se a gente quiser de qualquer jeito, vai ser de qualquer jeito. E o Senhor Jesus, ele é o melhor de Deus para a nossa vida, não foi de qualquer jeito que Deus planejou o nosso resgate, não foi de qualquer jeito, não. Gênesis vai falar que lá no princípio, Deus já havia programado isso entre Pai, Filho e Espírito Santo, já havia, aleluia, o plano perfeito que era vir Jesus por mim e por você. Então não vamos fazer de qualquer jeito, não. Somos guerreiros. Tem gente que não gosta muito dessa expressão, né? Mas, enfim, vivemos dentro de uma guerra espiritual e uma guerra terrena. E só vai vencer essa guerra quem estiver disposto a lutar. O primeiro lugar de um concurso só ganha quem teve muita disposição para estar naquele lugar. Não desmerecendo as outras pessoas que estudaram também, mas um vai se destacar. Por que um vai se destacar? Porque ele lutou, ele abriu mão, às vezes, de tantas coisas para conseguir conquistar aquele primeiro lugar.
o que nós estamos abrindo mão para conseguir ser destaque no céu. Eu não estou dizendo de mérito, não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa se destacar na obra do Senhor para que pessoas vejam que vale a pena lutar, vale a pena sangrar, vale a pena. Então, que nós venhamos ser essa nova criatura, que nós venhamos estar dispostos a estar vencendo essa guerra. Não deixe essa guerra te parar. Essa guerra não pode nos paralisar, não. Por quê? Porque, como eu sempre gosto de falar também, Romanos 8:37 vai nos dizer que nós somos mais que vencedores, eu e você. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, essa guerra, ela pode nos ferir, ela pode fazer com que nós venhamos nos sangrar, mas parar não. Você pode até ser ferido, abatido, mas tu vai levantar desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor, para avançar e ser vencedor, em nome de Jesus. Amém? Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Você que está assistindo o programa, já vai assistir, a consagração já vai ter encerrado, mas às 19 horas você tem um convite do céu para estar aqui conosco no nosso congresso da União Feminina. A partir das 19 horas, adoradoras, somos adoradoras. Você, varão também, é um adorador, vem estar conosco a partir das 19 horas. Hoje, Rua Arthur Rios, 805, Campo Grande. Nós aguardamos vocês, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu quero agradecer a vocês. Senhor, assim, antes de ler a palavra, tocou assim, agradecer por investir o seu tempo aqui neste programa, por estar conosco, por interceder por tudo aquilo, por todas as adversidades que a gente passa aqui, que ainda precisamos passar. Obrigada pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue intercedendo, continue estando junto, né? Costumo dizer que nós somos uma família. Marcos 5, capítulo 5, a partir do versículo 21. O título, aqui na minha Bíblia, vai dizer a cura de uma mulher. Aí dá a continuação e a ressurreição da filha de Jairo, porém a gente não vai chegar nessa parte do texto. A palavra vai dizer assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Aleluia. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do teu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então, a mulher que sabia que tinha lhe acontecido,
temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Irmão, que texto lindo. Eu já me emocionei aqui. Porque como bem lemos, como eu bem li, e você também leu aonde você está, a Bíblia vai falar que Jesus ele vivia cercado de multidões. Multidões de todos os lados, quando sabiam aonde Jesus estava, se aglomerava, cada um com as suas demandas, uns por curiosidade, uns queriam pegar alguma falha de Jesus, e outros queriam algum milagre, e outros queriam estar perto de Jesus. Então, eram diversas as demandas. E Jesus, ele chega numa região, e logo de início a palavra vai dizer, isso está escrito no Evangelho de Mateus, acho que Lucas também está, que um príncipe, um homem de destaque naquele lugar, chega pedindo socorro a Jesus. Irmãos, aí a gente já pode entender, né? A grande proporção, o grande reboliço que Jesus estava fazendo naquela região no seu tempo. Porque apesar das oposições que a gente já sabe a perseguição que Jesus teve dos líderes religiosos daquela época, a Bíblia vai dizer que um líder procura ele, assim como Nicodemos também no capítulo, João 3 vai falar também de outro líder da sinagoga, só que Nicodemos vai lá mais escondidinho. Nicodemos entende pegar, chamar Jesus à noite. Esse homem não, Jairo, ele durante o dia, assim que Jesus pisa naquela região, ele corre pedindo socorro porque a sua filha precisava de socorro, porque a sua filha já estava praticamente morta. E Jesus, na mesma hora, a gente não sabe o porquê, porque às vezes Jesus, assim como Lázaro, Jesus decidiu ir depois, mas o pedido de Jairo, Jesus decide atender de pronto. E é assim que a gente tem que entender que são os mistérios do céu. Alguns ele vai atender de pronto, outros ele vai deixar morrer para depois fazer milagre. A gente só precisa crer que alguma coisa o céu vai fazer ao nosso favor. Você recebe isso? Aleluia! Só que nesse meio tempo, multidão aperta. Imagina a cena, irmãos. Eu gosto muito de imaginar cenários. Imagine a cena, Jesus sendo apertado por multidões, seus discípulos tentando, né, proteger um pouquinho o mestre. Jairo, uma pessoa de destaque, chega com uma demanda. Jesus decide ir atender o pedido de Jairo. E nesse meio tempo, uma mulher, sem nome, com uma evidência na vida dela. Era uma mulher que sangrava há 12 anos. Irmãos e irmãs, nós que somos mulheres bem sabemos o quanto esse período nos traz incômodo. O quanto esse período a gente tem até um transtorno, que é o transtorno nesse período, eu acabei esquecendo o nome específico que se dá, para a gente entender o quanto esse período mexe, quanto sangrar mexe com nossa estrutura dentro e fora. Mexe com a nossa mente, mexe com o nosso corpo. A mulher fica mais inchada nesse período. Só que essa mulher não viveu só um período, um ciclo de normalmente 7 dias. Não, ela vivia um sangramento constante. E, irmãos, o nosso corpo, ele é composto de mais de 70% de sangue. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia de risco, principalmente, acho que qualquer cirurgia, mas a de risco principalmente, a gente, né, vê campanhas de pedindo doações de sangue, lá no Hemorrio, aqui, né, no Rio de Janeiro, campanhas e campanhas para que os bancos de sangue fiquem supridos. Por quê, irmãos? Porque o sangue é vida. E se nós não tivermos uma quantidade específica de sangue da nossa vida, vai dar ruim. Vai dar ruim. E essa mulher, imagine só, 12 anos tendo que viver
sangrando e afastada de tudo, porque existia uma lei naquela época, aonde esse período específico a mulher precisava se afastar. Era uma lei da purificação, era uma lei que o próprio Deus estabeleceu. E imagine só, ela se afasta, vamos pensar, a Bíblia não fala como isso tudo começou, mas começou em algum momento. Ela se afasta e vê aqueles 7 dias passando, 8 dias, 9 dias, e foi passando. Passa-se 1 ano, 2 anos, e a Bíblia vai dizer, Lucas também vai ser enfático sobre a quantia. Muito provavelmente, era uma mulher que tinha posses, a sua família possivelmente tinha posses. Por quê? Porque ela gasta tudo. Lucas vai falar o quanto ela gasta também, e Marcos enfatiza que ela deixa eu ver aqui onde ele enfatiza. E que havia padecido muito, com muitos médicos. Então, ela já tinha tentado se tratar com os médicos daquela época e despendido tudo quanto tinha. Então, ela ficou sem recurso nenhum, porque tudo que ela tinha, ela investiu tentando recuperar a sua saúde. Talvez hoje, tudo que você tem, você já investiu tentando recuperar algo na sua vida. Mas há um encontro com o Mestre sendo estabelecido hoje, talvez. Aleluia! E Jesus no meio daquela multidão. Jairo, na expectativa de Jesus ir ao encontro na sua casa para restabelecer a saúde da sua filha. E essa mulher tomou uma decisão que eu penso que ela talvez tenha pensado consigo mesma. É a última alternativa que eu tenho. A gente não sabe como é que estava a condição física dessa mulher, porque sangrar esse tempo todo pode ter levado a ela a uma anemia, a um estado de debilidade física, emocional. Muito provavelmente, irmãos, ela não estava bem. Mas mesmo diante da pouca força dela, ela estabelece um propósito dentro do seu coração, dizendo: se eu tão somente tocar, aleluia, na orla, eu vou ser curada. Irmãos, olha que propósito lindo ela coloca no coração dela. A gente não pode viver um evangelho sem propósito. A gente não pode viver uma vida dentro do evangelho sem propósito. Que coisa linda ela estabelece dentro dela. Ela não sai de onde ela estava com propósito, sem propósito não, mesmo porque ela sabia que a lei estabelecia um afastamento, que se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada. Por quê? Porque ela é considerada imunda. Só que ela sai com muita decisão no seu coração, porque ela coloca isso, estabelece isso e diz consigo mesma: a primeira pessoa que precisa acreditar somos nós mesmos, naquilo que o Senhor pode fazer por mim e por você. Eu entendo que existem alguns momentos na nossa vida que a gente nem quer acreditar mais, porque já passou tanto tempo, você já viveu tanta coisa, que você nem quer acreditar mais em determinadas coisas. Se lembra da mulher sunamita? Aonde Eliseu, é sunamita? Não, eu estou confundindo os profetas, mas é Eliseu mesmo. Aquela mulher que perde seu filho também, e ela prepara um quarto para Eliseu, sulamita acho que foi de Elias. Ela prepara o quarto para Eliseu. Aleluia, vou lá, vamos lá. 2 Reis 4. Vamos dar referência certinha, para a gente não... É a sunamita mesmo, não errei. Ela diz assim, ela serve ao profeta, ela constrói um quarto para o profeta quer retribuir, percebe que não tem filhos, ele profetiza um filho e passando um tempo, alguns anos, esse filho morre e ela toma uma decisão de correr, depressa, buscar uma solução para a sua causa. E ela vai atrás do profeta e ela fala para o profeta: olha,
Ela sai com firme propósito da sua casa. Já estava morto. Irmãos, eu sou mãe. E quando meu filho, ele tinha 1 ano e pouquinho, ele teve um quadro de saúde muito sensível e ele precisou ficar na UTI. Mas antes dele ir para a UTI, a médica que estava atendendo, tentando, ele teve que botar respiração mecânica, a médica falou assim, mãe, ou eu ouvi, eu nem me lembro, porque foi um tempo de tormento, tão tormento, que eu ouvi ela falando, ele não está respirando, ele não está respondendo. E quando eu ouvi aquilo, eu saí daquela sala, eu nem lembro muito bem, eu perdi o chão. E quando eu vi, eu tinha desmaiado. Por quê? Porque o impacto da notícia que o meu filho não estava respondendo aquela respiração mecânica, que ele estava, aquele balão de oxigênio que eles estavam colocando nele, aquilo ali me tirou. Sabe, quando eu desmaiei, quando eu vi que pessoas estavam ali tentando me trazer de volta. Agora, você imagina, essa mulher, ela viu seu filho morrer nos seus braços, porque ele estava com o pai, passou mal, o pai manda o empregado, o servo, levar o filho para a mãe tenta, né? E ele morre nos braços dela. E ela, com muita coragem, com muito propósito, ela vai lá atrás do profeta, e o profeta volta na casa dela, e profetiza, e tem seu filho de novo nos seus braços. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha perdido tudo. Talvez perdido 12 anos, talvez perdido seu marido, talvez ele casou com outra. A gente não sabe exatamente tudo que essa mulher perdeu, mas ela perdeu muita coisa. Mas ela decidiu não dispensar. Talvez a última oportunidade que ela teve naquele momento. Talvez a última força que ela conseguiu puxar naquele momento. E ela foi ao encontro de Jesus. Para ela era tudo ou nada. Tem hora que vai ser tudo ou nada. Ela não se importou se iriam desconfiar que ela estava, se iriam reconhecer quem ela era. Ela não se importou o perigo que ela tinha da vida. Não, ela colocou um propósito. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E no dia de hoje, na tarde que você vai ver esse programa, ou o dia que você for assistir esse programa, eu quero que você coloque, em nome de Jesus, algo no seu coração. Um propósito, a qual vai te conduzir ao seu milagre. Irmãos, a gente precisa ter fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê. Se creres no seu coração, o Senhor há de concluir, há de fazer. Irmãos, ela teve uma fé sobrenatural e foi. A Bíblia fala, aleluia, oh glória a Jesus, que ela pegou nas suas vestes e logo, irmãos, isso aqui é muito profundo, logo ela sentiu estancar aquele sangue. Aleluia! Sentiu que o seu corpo já havia sido curado. Oh, aleluia! Irmãos, tem milagre que vai ser instantâneo nas nossas vidas. E a gente vai poder sentir na hora quantas curas que o Senhor já fez em tantos lugares que a pessoa testemunhou. Olha, eu fui curada. É assim que o nosso Senhor é. Ele é o mesmo de ontem, hoje, para todo sempre. Ele é Deus e Ele pode te curar hoje, Ele pode te curar agora. A solução pode vir agora para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, muito obrigada. Eu não sei qual é a dúvida que pode estar dentro do seu coração, a angústia, o sofrimento. Mas nós temos um Deus que Ele conhece. Ele nos conhece, Ele sabe o quanto nós podemos suportar. E talvez seja agora que você precisa reunir todas as suas forças para tocar de uma forma diferente nele. A multidão tocava de todas as formas. Tanto é que os discípulos falaram, quando Jesus perguntou, alguém me tocou. É até interessante isso,
Porque Jesus falou, alguém tocou nas minhas vestes. Irmãos, eu imagino que ela não tocou de uma forma que Jesus pudesse perceber. Porque ela estava ali como uma fugitiva, né? Ela estava ali, né? Vencendo a multidão, porque imagina, né? Todo mundo querendo tocar, ela com a pouca força dela, ela arrumou muita, mas chegou em Jesus. Olha que coisa linda. E ela toca lá em Jesus na hora. Jesus, ele percebe um toque diferente nele. Multidão de todos os lados tocando. Só que um toque revelou uma pessoa com uma adoração diferente. Revelou uma pessoa em destaque naquela multidão. Olha que coisa linda! E Jesus, ele fala, alguém tocou em mim, alguém tocou nas minhas vestes. E os discípulos falam, mestre, tem milhares de pessoas, é claro que você está sendo tocado. Mas Jesus fala, não, alguém tocou, não está aqui descrito, acho que está em Mateus, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Todo mundo está me tocando aqui, mas não foi capaz de liberar de mim algo. Mas essa mulher me tocou e de mim saiu algo. Aleluia, e foi algo sobrenatural para a vida de quem me tocou. Oh, glória a Jesus. E Jesus estava falando, aleluia, aquela mulher, ele queria que fosse revelado quem era. E aquela mulher com muito medo, sabendo que Jesus quem era, aleluia, ela sabia que ela não poderia ficar em oculto, porque ela sabia que Jesus sabia quem ela era. Jesus, ele te conhece no meio da multidão. Não adianta a gente querer se esconder. Aleluia, mas Jesus, ele nos conhece. Um dia eu ouvi de uma pregadora, acho que foi de uma pregadora, que um pastor, eu vou contar a história do jeito que eu sei, não sei se foi assim mesmo, mas enfim, que um pastor uma vez decidiu se desviar. Falou que não queria ser mais pastor, falou que queria viver um mundo, e foi. E começou a sua vida afastado da igreja, começou a frequentar lugares que não era pertinente ele ir, mas foi. E um dia, no meio de um baile, uma discoteca, uma boate, Jesus encontrou ele. Jesus, ele se revela para esse pastor, eu não lembro agora exatamente como que foi, e ele entende, nem para ser desviado eu posso. Não, Jesus, ele nos encontra. Às vezes a gente quer se afastar, às vezes a gente quer, por diversos motivos, se afastar, e Jesus, ele nos encontra. Se lembra também de Jonas? Jonas tentando se esconder. Jonas era um profeta. Para a gente entender que nós somos humanos e a todo momento, por causa da nossa humanidade, nós estamos propensos a errar. Jonas era um profeta. Jonas, ele tinha uma missão e ele não quer fazer aquilo que o Senhor manda e se esconde. Bobo ele. Jesus, ele nos encontra onde nós estivermos. E dependendo da forma que nós nos apresentarmos a ele, tem coisa boa para ele ser, para sair dele, para extrair dele, porque tudo que vem do Senhor Jesus é bom. E toda a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Essa mulher, ela foi curada na hora. Jesus, ela se revela, ela vai, né? Jesus pergunta e ela vai. Então, a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se dele e disse toda a verdade. Ela testemunhou o milagre da vida dela. Há milagres, aleluia, sendo preparados para eu e você testemunharmos, porque nada vem de nós, nada vem da medicina, nada vem tudo dele. E através de outras pessoas o milagre acontece, mas tem milagre que vem reto, assim como foi dessa mulher, não teve intervenção humana nenhuma, foi somente dele. E ela testificou o milagre que aconteceu na vida dela, e o nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza. Imagina o reboliço que foi aquela multidão. Aleluia. E é interessante que Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Ali Jesus estava falando assim: eu estanquei o sangue e estou curando você de dentro para fora.
tudo que precisa ser curado na sua vida, eu estou curando. Porque a gente não sabe quais foram as comorbidades que pode ter, esse fluxo de sangue pode ter causado na vida dela. A gente não sabe como estava de fato a saúde, porque as comorbidades vêm. E essa palavra de Jesus, a sua fé te salvou, vai em paz ser curada deste teu mal. Então, tudo que era mal na vida daquela mulher, acabou. Aleluia. Tudo que é ruim, que está acontecendo na sua vida, Jesus ele vai estar decretando. Ele não vai decretar não, porque ele já decretou. Ó, acabou. Recebe. Recebe assim como essa mulher. Ele fala, a tua fé te salvou. Jesus, ele reconhece o propósito do coração dessa mulher. Então, a sua fé, meu amado e minha amada, é que vai estabelecer esse milagre do céu. Creia. Creia que o Senhor Jesus ainda pode, aleluia, mudar decretos, ainda pode restabelecer a sua família, ainda pode restabelecer a sua saúde, ainda pode abrir essa porta que você acredita que se fechou, ainda pode trazer de volta o seu filho que está nas drogas, ainda pode restituir o seu casamento que está destruído, ainda pode trazer uma cura, mesmo que ainda a ciência não tenha dito que tem cura, aleluia, ele é quem ele é, assim como ele disse para Moisés naquela sarça, eu sou, aleluia, e o eu sou está falando, eu posso, ele pode, aleluia, creia nisso em nome de Jesus. Aquela mulher saiu restabelecida, de dentro para fora, todo o seu mal foi findado, e eu tenho certeza que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Aleluia, coisa linda. E em nome de Jesus, eu declaro que a nossa vida nunca mais será a mesma. Há uma novidade, há algo novo do céu para que nós venhamos viver. Mas testemunha, hein? E testemunha aqui no programa também. Deixa sua curtida, deixa seu comentário e deixa seu testemunho. Porque isso glorifica o nome do Senhor. Amém? Você fica com essa palavra no seu coração. Eu quero agradecer a você que parou para receber do céu algo, sabia que tem algo do céu, que aqui jorra algo que não é de mim, mas é dele, e que você possa testificar, que você possa compartilhar essa palavra e vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Ô, glória a Jesus. Vamos orar. A gente já está indo para o final do programa. Sábado que vem, inicia um novo mês. Sábado que vem, próximo sábado é dia 5 de junho. Olha isso, gente. E o meu aniversário é dia 6. Você pode deixar na semana que vem os parabéns. Aleluia. O programa, já vou adiantando, o programa da semana que vem também será um programa gravado. Nós vamos estar no dia 3, saindo em uma caravana para o Vale do Jequitinhonha, que é ali em Itaiobim, em Minas Gerais. Esteja orando por essa caravana, para que nós possamos chegar lá em segurança, para que nós possamos evangelizar aquele povo e que nós possamos retornar em segurança também. Então, esteja orando por essa viagem. Estaremos saindo daqui no dia 3 e retornaremos no dia 7. Eu falei assim, esse ano, olha que coisa linda. Eu pensei, né, esse ano, o Senhor me deu um presente de aniversário. Colocou a caravana para ser na semana do meu aniversário, que nem todo ano tem essa caravana, mas esse ano ele colocou para ser na semana do meu aniversário e me presenteou, me permitindo estar fazendo a obra missionária no dia do meu aniversário. E eu louvo ao Senhor por isso. Então, esteja orando por essa obra missionária que, não todos os anos, mas há alguns anos já, aqui a AMECEL, liderada pelo pastor Ivo, organiza essa caravana para estarmos indo naquele local que é tão carente de tantas coisas, não só de coisas materiais, mas de espiritual também. Nós estaremos ali pregando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse programa. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer por essa palavra que o Senhor liberou no dia de hoje. Obrigada pela sua fidelidade, pelo seu amor. Senhor, que nós possamos, assim como essa mulher,
estabelecer propósitos no nosso coração, para que nós venhamos testificar tudo aquilo que o Senhor fará. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Continue abençoando as nossas vidas, dando uma semana vitoriosa, Pai, para que nós possamos, Senhor, aleluia, estar sempre, entender sempre qual é o propósito. Que a gente nunca venha perder a nossa essência contigo, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda essa rádio, a ADAV, o pastor presidente, o pastor João, todos os pastores auxiliares, congregações, líderes de departamento, a cada um que compõe aqui a ADAV e a sua igreja estabelecida na terra. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, mais um programa Cântico Missionário. Te aguardo aqui, em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou.